Olá! Nesta análise, a gente vai fazer uma jornada pela narrativa bíblica para desvendar o significado profundo do sábado, ou Shabat. E olha, é um conceito que vai muito, mas muito além de um simples dia de folga na semana. Para começar, vamos pensar numa pergunta que está no centro de tudo isso. O que é, de verdade, o verdadeiro descanso? A definição básica que todo mundo conhece é que o sábado é um dia de descanso que Deus instituiu. Só que teologicamente o negócio vai fundo. O conceito evolui de um período de 24 horas para um estado de ser, uma experiência de comunhão e daquela paz completa que a palavra hebraica shalom tenta descrever. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro vai seguir a evolução dessa ideia, desde a sua origem lá na criação até o seu significado final. Para entender o sábado de verdade, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. A primeira vez que ele aparece não é na lei de Moisés, mas na própria estrutura da criação, lá no livro de Gênesis. E aqui acontece uma coisa muito interessante. A estrutura do texto da criação dá uma pista fundamental. Repara só, nos 6 primeiros dias, o texto sempre termina com a frase houve tarde e manhã. Mas quando chega no 7º dia, essa frase não aparece. Ele fica de propósito em aberto. Essa omissão não é um acaso, ela nos mostra algo muito profundo. Desde o princípio, o sábado foi pensado não só como um dia, mas como um convite para um estado permanente de comunhão com Deus. Não era para ser só uma pausa, mas a atmosfera da nossa existência. Agora, o significado do sábado fica ainda mais forte quando ele é dado a um povo específico, num momento específico da história. Para o povo de Israel, que tinha acabado de ser libertado da escravidão, o conceito ganha uma dimensão completamente nova. Pensa só, para um povo que só conhecia trabalho sem parar no Egito, a ordem de parar era algo radical. O sábado se tornou um ato de resistência, uma declaração de que eles não eram mais escravos de um sistema de produção, mas servos de um Deus que valoriza o descanso. Então, o ponto crucial é este: o descanso de Deus não vem do cansaço. Deus não se cansa. O descanso dele é a celebração de uma obra completa, perfeita, uma obra que era muito boa. É a expressão máxima do shalom, da plenitude da paz. E aí, a história dá uma virada impressionante com a chegada de Jesus. Ele se torna a chave que abre o verdadeiro propósito do sábado. Jesus não se apresenta como mais um seguidor da lei do sábado. Ele chega e se declara o próprio Senhor do sábado. Ele basicamente dizia que era a personificação do descanso que todo mundo estava procurando. Essa pergunta nos joga bem no meio do conflito de Jesus com os líderes religiosos. Por que um ato de pura bondade, como curar alguém, podia ser visto como uma quebra do descanso? A resposta mostra duas visões de mundo totalmente opostas sobre o que o sábado realmente era. E aqui está o centro da mensagem de Jesus. Para os fariseus, o sábado era sobre inércia, sobre o que não fazer. Para Jesus, o verdadeiro sábado era sobre restauração, era sobre trabalhar ativamente para consertar o que o pecado quebrou, trazendo as pessoas de volta à plenitude da criação original. Com esse convite, o sábado é transformado. Ele deixa de ser primariamente um dia no calendário e se torna um convite pessoal, vindo de uma pessoa. O descanso agora tem um nome: Jesus. Isso nos leva ao evento de sábado mais importante de toda a história bíblica, a morte e o sepultamento de Jesus. É aqui que a teologia do descanso chega ao seu ponto mais alto. Essa linha do tempo mostra um paralelo simplesmente impressionante. Assim como Deus completou a criação no 6º dia e descansou no 7º, Jesus completa a obra da redenção na sexta-feira e descansa no túmulo no sábado. O domingo, então, vira o 8º dia, o primeiro dia de uma nova criação. Aquela pausa sagrada, aquele silêncio de sábado com Cristo no túmulo, é o eixo em que toda a história gira. É o repouso que tornou possível um novo começo para toda a humanidade. Ok, mas e aí? O que toda essa jornada teológica significa para a vida hoje? Como é que essa visão do sábado muda a nossa forma de encarar o trabalho e a vida? A perspectiva vira de cabeça para baixo. A lógica do mundo é trabalhe duro para, quem sabe, merecer um descanso. A lógica do evangelho é que o descanso já foi conquistado e nos foi dado de graça. Por isso, o que a gente faz não é um esforço para alcançar a paz, mas sim uma expressão da paz que a gente já tem. E essa é a grande virada de chave.
O sábado aponta para uma realidade em que a nossa maior fonte de cansaço, a luta contra o pecado, a culpa, já foi resolvida. A paz com Deus, a justificação, esse é o verdadeiro descanso que a gente recebe. E assim, o conceito do sábado nos deixa com uma esperança. Ele nos lembra do descanso que já temos em Cristo, mas também aponta para um descanso futuro, final, eterno, uma comunhão perfeita e sem interrupções com Deus, aquele horizonte aberto que foi apresentado lá no 7º dia da criação.